Olá, eu sou a Janaína e nessa aula a gente vai amarrar um pouquinho de todos os conteúdos que você viu nas outras aulas e te contar como que você monta uma estratégia de inbound recruiting juntando tudo que você viu até agora. Legal, né? Sei que esse termo é um pouco novo para você, que provavelmente você não deve ter uma familiaridade com o que é inbound recruiting, então a gente vai começar a aula explicando exatamente isso. O que é inbound recruiting? Inbound Recruiting é uma estratégia dentro do marketing de recrutamento que busca trazer as melhores ações do marketing digital, mais especificamente do inbound marketing, para dentro da área de recursos humanos, visando atrair pessoas continuamente com o objetivo de fazê-las escolherem a sua empresa como a próxima em que vão trabalhar. Resumindo, o que o Inbound faz? Eles juntam as estratégias de social media e de conteúdo. Para quê? Para atrair pessoas para o seu site de carreira, para que essas pessoas conheçam a sua marca, para converter esses talentos em leads, para que você tenha as informações dessas pessoas na sua base e depois ele nutre esses talentos para que eles realmente desejem e queiram trabalhar na sua empresa e finalmente cheguem naquele tão desejado momento deles se candidatarem a uma vaga ou a um processo seletivo da sua empresa. Esse é o papel do inbound. Mas para ele funcionar realmente, você precisa ter um bom planejamento, uma boa estratégia. Você deve estar pensando, poxa, mas como que eu monto um bom planejamento de inbound? Para começar a montar a sua estratégia, montar o seu planejamento, o primeiro passo é o quê? Persona. Sei que provavelmente você já deve ter passado por essa aula, então esse tema não é novidade para você, mas o primeiro passo é entender muito bem quem é a sua persona, as dores dela, porque é a partir daí que nasce todo o planejamento. Depois de você entender a persona, o que você vai fazer? Você vai organizar as suas estratégias de social e as suas estratégias de conteúdo de acordo com a jornada do talento. Então você vai pegar um pouquinho de tudo que a gente viu nas outras aulas e vai colocar em prática aqui. Se você ficar com alguma dúvida no que eu estou falando, de social, de conteúdo, de blog, para essa aula agora e reveja as aulas anteriores, tá? Não tem problema. Porque aqui a gente vai falar tudo que você já viu e vai amarrar tudo isso numa mesma estratégia. Então, como que é o planejamento? Você entender a persona, entender as dores da persona, com base nisso definir os seus conteúdos, enfim, quais conteúdos você vai trabalhar, em quais redes você vai divulgar, de uma forma que isso estruture a jornada do seu talento. Bom, o que é importante a gente falar também? A estratégia de inbound recruiting, ela é dividida em algumas fases, que eu já falei aqui no começo e agora eu vou explicar mais. Quais são essas fases? Atrair, converter, nutrir e qualificar. Digamos assim que essas são as etapas pelas quais o seu planejamento ele precisa passar. Qual que é a primeira etapa? Atrair. Então, como que eu atraio visitantes para o meu site de carreira, para o meu blog, para minhas redes sociais? Então, essa é a primeira etapa. Atrair significa transformar estranhos em visitantes. Fazer com que pessoas que não conheciam a sua empresa ou a sua marca venham a conhecer a sua empresa, é o nosso primeiro ponto de contato. E isso geralmente se dá no seu site de carreira, como eu citei, no seu blog ou nas suas redes sociais. Geralmente essa é a porta de entrada, tá? No dia a dia, o que você vai mais utilizar nessa primeira fase de atração é o seu blog. Seja na criação de artigos, conteúdos ricos, mas o seu blog e o seu site de carreira geralmente são o ponto principal da fase de atrair, tá? Então, tudo começa pelo seu blog, pelos seus artigos, pelo conteúdo que vai estar no seu site de carreira. Aí você deve estar pensando, mas como que funciona isso na prática? Vamos dizer que você tem um talento que está pesquisando sobre metodologias ágeis ou sobre gestão de times de alta performance. E aí você escreve um artigo no seu blog, disponibiliza lá no seu site de carreira, um artigo bacana com algum gestor da sua empresa falando como ele faz a gestão de um time de alta performance, como ele engaja o time, como ele usa metodologias ágeis no dia a dia. Enfim, essa pessoa vai pesquisar sobre o assunto. Quando ela pesquisar, o que ela vai encontrar? O artigo da sua empresa falando sobre o tema. Ela vai acessar o seu site interessada naquele conteúdo, naquele conhecimento que ela está querendo adquirir, e esse vai ser o primeiro contato dela com a sua marca, por um artigo no seu site ou no seu blog. A partir dali, você vai criar um relacionamento com essa pessoa. Então, o primeiro ponto de contato foi você oferecendo o quê? Um conteúdo que ela estava procurando, que ela tinha interesse. E a partir daí, você abre uma porta para um relacionamento. Então, se eu já tive esse primeiro ponto de contato, já atraí esse talento para o meu site, qual vai ser a segunda etapa? A
segunda etapa vai ser eu converter esse visitante em um lead. O que é um lead? Talvez esse seja um termo novo para você também, que é um termo mais usado no marketing. Mas um lead nada mais é do que um contato de alguém. Então é você ter o e-mail, o nome, a formação, você ter alguns dados daquela pessoa na sua base. Isso é o que a gente chama de lead. Então, a partir do momento que eu já tenho esse visitante no meu site, no meu blog, ele já está consumindo o meu conteúdo, a próxima etapa é eu conseguir converter essa pessoa em um lead, eu fazer com que ela deixe, enfim, os seus dados comigo, ela se cadastre em alguma coisa que eu vou oferecer. Aí a gente entra na nossa segunda etapa, que é converter esses talentos em leads. E como que eu faço isso? Eu faço isso também através de conteúdo e materiais de qualidade. A gente também falou um pouquinho disso na aula de conteúdo, que a gente tem alguns tipos de materiais ricos. A gente pode produzir e-books, infográficos, checklists, webinars, meetups, uma série de conteúdos, materiais, eventos que você pode organizar para que essas pessoas se cadastrem para receber o material ou para participar. Então, como que funciona isso? Se eu vou produzir um e-book ou um checklist, um vídeo, eu posso colocar esse material dentro de uma landing page e a pessoa nessa página ela vai deixar os dados dela para ela receber o e-book no e-mail dela, para ela conseguir acessar o vídeo, para ela receber o checklist no e-mail. E a mesma coisa pode ser feita se for um evento. Eu quero me cadastrar num evento que vocês vão realizar. Você vai entrar na página, vai colocar os dados e vai garantir a sua participação no evento. Então, uma landing page, quando a gente fala, que também é um termo um pouco de marketing, então eu vou explicar um pouquinho para você. A landing page é uma página de conversão. Então, nada mais é que uma página simples, que vai estar lá qual que é a oferta, que material que você está oferecendo, é um e-book, é um infográfico, uma planilha, é um vídeo, enfim. Vai estar lá explicado qual é o material que você está oferecendo e vai ter um formulário com alguns campos para a pessoa preencher. Então, geralmente, nome, e-mail, em alguns casos, qual é a formação dela, um telefone. Você vai colocar os campos que você quiser, que você definir, nessa página de conversão. É uma página simples, material, formulário. A ideia é que essa página não tenha muita informação, porque é para manter o foco no material que você está oferecendo. E aí esse visitante vai olhar o material, vai se cadastrar e ele vai se tornar um lead. Mas claro, para que isso funcione, para que esse talento queira passar os dados para você, esse outro material que você vai oferecer também tem que chamar a atenção dele. Assim como você chamou a atenção dele com o artigo, esse material também tem que estar relacionado com as dores da candidate persona. Tem que gerar interesse, tem que despertar aquele desejo do talento, para ele então se inscrever e se tornar um lead. Então, agora que você já tem esse lead, essa pessoa já se converteu, e agora? O que você faz? Vou ligar aquele candidato? Vou oferecer uma vaga para ele? Não vai. Esse lead ainda não é um candidato. Esse lead tem que ser tratado como um contato importante, mas é alguém que precisa de nutrição, que é a próxima etapa que a gente vai falar agora do inbound. Nutrir os talentos que se converterem na sua base, nos seus materiais. Por que eu preciso nutrir? Eu preciso mostrar para ele quem é a minha empresa, o que eu tenho a oferecer, e eu preciso entender quem é esse talento também, se ele está alinhado ao que eu estou procurando, ao perfil que eu estou buscando. Então, a nutrição é o relacionamento, onde você vai mostrar para ele que você tem muito mais do que aquele artigo que ele leu, ou daquele book que ele baixou. Ele vai entender quem é a sua empresa e você vai entender se esse candidato talvez é alguém qualificado para uma vaga que você tem ou para vagas que você vai ter futuramente. Como que você faz essa nutrição? Trocando conteúdo com ele também, enviando os novos conteúdos, mandando e-mail. Por exemplo, digamos que ele tenha baixado o e-book de metodologia ágil e foi assim que ele se tornou um lead. Então agora eu vou oferecer um outro conteúdo que dê sequência no que ele estava lendo. Então o momento da nutrição é importante porque você tem que olhar para trás, ver o histórico desse lead para ver o que você vai enviar para ele. Porque a nutrição tem que fazer sentido, novamente, com os interesses e as dores da persona. Então, se ele baixou um e-book de metodologia ágil, qual é o próximo conteúdo que eu posso oferecer? O Meetup. O Meetup é um ótimo exemplo de um conteúdo, digamos assim, de fundos de funil. Porque o Meetup exige que a pessoa se desloque para ir pessoalmente. Então, geralmente, já é uma etapa onde essa pessoa já conhece a sua empresa,
já consumiu alguma coisa da sua empresa, então ela está pronta para você convidar ela para um evento. Vai despertar o interesse dela, porque ela já conhece a sua empresa, já te vê como referência naquele assunto, por exemplo, e já leu sobre metodologia ágil e já sabe que os seus gestores trabalham com isso. Então, se você chegar agora para ele, convidar ele para um meetup que você vai realizar na sua empresa sobre Scrum, por exemplo, esse lead com certeza vai se interessar. E aí já é um conteúdo, digamos que de fundo de funil, porque a gente já tem um relacionamento com esse lead, ele já conhece a sua empresa, e aí você começa nesse momento do meetup, no momento do fundo de funil, a fazer com que essa pessoa tenha interesse em trabalhar no seu time, em fazer parte da sua empresa. Ele vai lá no meetup, ele vai conhecer a empresa, ele vai ouvir pessoas do time, e esse é o momento ideal de despertar esse desejo, dele olhar e falar, poxa, é uma empresa bacana, tenho muito conhecimento lá, o time é legal, trabalham com metodologia ágil, o processo parece bacana, seria um lugar onde poderia evoluir. Enfim, o momento do fundo de funil é onde a gente tem que despertar interesse nesse candidato. E o Meetup, eu dei um exemplo, tá? Podem ser vários tipos de materiais, de eventos, tem uma infinidade de coisas que você pode realizar no fundo de funil. Mas o Meetup é um exemplo do que você poderia fazer nesse caso, onde a gente está falando de tecnologia e onde ele já consumiu o material de metodologia ágil. O Meetup faria sentido na jornada do talento. E aí ele fecharia essa jornada, a gente estaria já nutrindo esse candidato e levando ele para o meu fundo de funil, para o momento onde eu já começo a despertar o interesse dele na empresa. O que é importante também a gente tem que entender aqui. Quando você está nutrindo, conforme você vai enviando conteúdo para esses leads, o interessante é você, nesses outros pontos de contato, você captar outros dados que façam sentido para você, que sejam importantes. Então, por exemplo, se eu já captei naquele primeiro contato nome, o e-mail, a formação e o telefone, talvez nesse momento agora seja importante eu perguntar para ele qual é o cargo atual dele, qual é o objetivo profissional dele, onde ele quer estar daqui 3 anos, se ele tem inglês fluente, enfim. Existe uma infinidade de coisas que você pode perguntar. Tudo depende do que você está buscando. Então, conforme a gente vai nutrindo, você está nutrindo ele com conteúdo, mas você também está qualificando esse lead. Como que você qualifica? Entendendo se ele tem os requisitos que você precisa, que você busca. Sejam requisitos técnicos ou sejam de perfil, sejam soft skills. Então você pode perguntar isso para ele. Se eu vou, por exemplo, coloquei no ar uma landing page para se inscrever no Meetup, eu posso perguntar qual é esse momento profissional, o que você espera desse Meetup, onde você quer estar daqui 3 anos. Se eu estou buscando um profissional mais sênior, alguém que quer virar líder, eu posso perguntar, você tem o objetivo de ser líder, você quer ser um especialista? Você pode colocar esses campos. Como já é um material que gera muito interesse, o fundo de funil, você pode fazer mais perguntas. E aí você vai ter todos esses dados na sua base, você vai já nutrir os seus leads, e agora o que você vai fazer com esses dados todos? Você vai qualificar, que é a última etapa do processo de inbound. Eu vou olhar para a minha base e eu vou qualificar e entender quem que está ali que é importante para mim, que eu preciso olhar, que está qualificado para o que eu quero. Então, se eu tenho uma vaga em que é importante a pessoa ter um perfil de liderança, a pessoa ter inglês fluente, a pessoa ter uma formação em marketing, eu vou olhar para a minha base e eu vou segmentar quem tem essas informações, quem respondeu que é formado em marketing e tem inglês fluente e quer ser líder. Aí eu consigo ter uma visão dos talentos que eu tenho e que estão dentro do perfil que eu estou buscando. Então eu estou qualificando, estou entendendo quem está qualificado para o que eu estou buscando. E aí quando eu consigo fazer esse recorte, eu já tenho esses dados, eu já tenho essa base engajada, que está consumindo meu conteúdo, eu consigo ver quem está de acordo com o que eu estou procurando, nesse momento sim, você vai divulgar uma vaga para essas pessoas, você vai entrar em contato, vai mandar um e-mail, divulgando um processo seletivo ou divulgando uma vaga. Porque ela já vai ter conhecido a sua empresa, ela já tem contato com você, ela já sabe quem você é. Ela já conhece a sua cultura, ela já tem uma ideia de como são os processos. E você já sabe que essa pessoa está minimamente qualificada para o que você está buscando. Então, por que é tão importante
eu fazer inbound recruiting? Porque eu passo por todas essas etapas e eu passo por todos esses pontos de contato. E eu não entro em contato com todo mundo. Eu chamo para uma vaga quem está realmente qualificado, e essa pessoa não vai estranhar quando ela receber a minha vaga, porque ela já conhece a minha empresa, ela já sabe quem eu sou e ela já me vê de alguma maneira como uma referência naquela área onde eu quis me colocar, como uma referência em tecnologia ou em negócio, de acordo com o conteúdo que eu produzi. Isso encurta caminhos, digamos assim. Bom, a gente falou de bastante coisa, a gente falou muito de conteúdo, de material rico, de landing page. E aí você deve estar se perguntando, e como que eu divulgo tudo isso? É aí que entra as redes sociais. Afinal, não adianta também você só postar nas redes sociais. Você tem que impulsionar isso também para alcançar um número maior de pessoas. Além de eu ter as redes sociais e eu postar, eu preciso impulsionar, porque se eu só posto, você só vai atingir quem já conhece a sua marca, quem já conhece a sua empresa. E essa não é a ideia. A ideia é conquistar novos talentos, é chegar em outras pessoas. Então, para isso, a gente precisa trabalhar o impulsionamento nas redes sociais, criar uma estratégia de mídia paga, uma estratégia de atração, como a gente já conversou aqui também em outras aulas. Se você não viu ainda, você vai ver essa aula. Mas trabalhar a atração para os meus materiais, os meus conteúdos. A partir daí, você vai ter novas pessoas, você vai ter outros talentos acessando a sua página, curtindo a sua página de carreira, te acompanhando o seu conteúdo. Você vai ter novos fãs da sua marca empregadora. Então isso faz toda a diferença. Então criei o conteúdo, criei toda a estratégia de inbound, divulgo nas redes sociais. Lembrando que, gente, quando você for montar uma estratégia de inbound, os conteúdos têm que estar adequados para as etapas do funil. Então, eu entendi a persona, defini quais conteúdos eu vou criar para cada etapa da jornada. Isso inclui os conteúdos que eu vou enviar, como que eu vou nutrir esses leads também. E, por fim, como que eu vou divulgar tudo isso nas redes sociais. Tudo tem que estar casado, tudo faz parte de uma linha lógica, de uma jornada realmente que o talento vai percorrer. Resumindo tudo que a gente falou aqui, que eu sei que foi bastante coisa, mas uma estratégia de inbound recruiting passa pelas seguintes etapas: criação de conteúdo, geração de leads, nutrição desses leads, qualificação dos leads e, por fim, eu vou ter a minha lista de leads qualificados, que é o meu pipeline de talentos. Show, né, gente? O resultado é bem bacana. Então, para fechar um pouco essa aula, eu vou falar sobre por que fazer inbound. Por que fazer tudo isso? Entender um pouquinho, para vocês entenderem um pouquinho quais são os benefícios deste trabalho, apesar que eu acho que já deu para ficar um pouco claro, né? E imagino também que você deve ter percebido que a estratégia ela passa por várias etapas, como eu acabei de citar. Então, imagino que você também já deve ter imaginado que isso leva um tempo. E sim, a estratégia de inbound recruiting leva um tempo e é importante entender isso. Para o talento passar pelos 8 a 12 pontos de contato, isso leva um tempo. Não é um trabalho rápido. Então, o inbound recruiting, como ele faz exatamente isso, de levar o talento por todos os pontos de contato e ele percorrer essa jornada, é um trabalho que demanda um tempo. Mas quanto tempo ele vai levar vai depender do quão dedicado vai estar o seu time e o quanto de esforço e atenção eles vão estar aplicando efetivamente na estratégia. Bom, se demora um tempo, acredito que deve estar passando pela sua cabeça, mas vale mesmo a pena fazer inbound recruiting? Por isso que eu falei que eu ia citar agora os benefícios, porque sim, vale muito a pena, gente. Por quê? A gente sabe que os talentos têm que passar por esses 8 a 12 pontos de contato, que não adianta, que é assim que funciona, eles precisam disso antes de se candidatar a uma vaga. Com inbound, eles vão passar por todos esses pontos de contato, eles vão percorrer essa jornada. Vai levar tempo? Vai. Mas quando um candidato ir até lá e se aplicar a uma vaga, quando ele efetivamente se candidatar a uma vaga na sua empresa, ele já vai conhecer a sua empresa, ele já vai entender um pouco como que é a dinâmica de trabalho, qual é a missão, qual é a visão,
quais são os valores. Isso vai garantir que ele já esteja mais qualificado para a sua empresa. Ele já vai entender a sua cultura. Então ele vai se candidatar já sabendo para onde ele está indo, o que ele vai encontrar lá, como vai ser o dia a dia dele. Então ele já vai ter um fit cultural com a sua empresa. Isso evita que ele entre, fique um curto período de tempo, se frustre com alguma coisa, veja que não tem fit cultural, que não acredita nos valores e que ele vai embora. Então, o inbound garante que esse candidato já tenha todo o conhecimento necessário sobre a sua empresa antes dele se qualificar. E isso te ajuda a, quando essa pessoa entre no seu time, que essa pessoa esteja realmente engajada, tenha fit cultural e queira estar lá. E isso faz toda a diferença, porque isso diminui o turnover da sua empresa. E a gente sabe que esse é um dos maiores problemas da maioria das empresas. Segundo uma pesquisa do Talent Outdoor, esse trabalho diminui o turnover em até 28%. Então, vai fazer muita diferença no seu dia a dia. O candidato entra mais engajado, mais qualificado, maior fit cultural com você. E quando você for, abrir uma vaga, divulgar uma vaga, você já vai ter um pipeline de talentos que você vai ter criado graças ao trabalho todo de inbound. Então, você não vai ter que divulgar uma vaga e fazer uma atração para aquela vaga específica. Não. Você vai poder olhar para aquela vaga, olhar para o seu pipeline e ver quem no seu pipeline tem um perfil para aquela vaga. Então, como eu falei, isso encurta caminhos, isso otimiza o seu tempo. Então, o trabalho de inbound leva tempo? Leva. É um trabalho constante? Os resultados vêm e fazem toda a diferença no seu dia a dia. Bom, gente, é isso. Sei que foi bastante conteúdo, que a gente falou bastante coisa. Então, se você ficou com dúvida, volta a ver a aula de novo. Eu vou disponibilizar aqui também 2 materiais, um e-book que fala sobre o tema e um modelo de planejamento de inbound recruiting. Esse modelo é muito bacana e vai te ajudar muito, eu tenho certeza, porque ele vai te dar um norte de como criar toda a estratégia, todo esse planejamento de ações que eu falei aqui, tá bom? Então, continue estudando sobre o tema, continue lendo sobre e espero que você coloque isso em prática o quanto antes na sua empresa. Até a próxima!